Bom, vamos seguir aqui, falando ainda de rede social, porque, cara, é muito louco como as pessoas estão malucas, né? Pra ter... essa história é muito boa, Essa assim, história... Porque ela mostra, ela chega ali no extremo, Nossa, né? E ela é um símbolo o nível que a pessoa chega pra ganhar fama, pra ganhar seguidor, pra ganhar like e, consequentemente, dinheiro, né? Óbvio. Mas deixa eu contar a história pra vocês. A gente tem um trechinho do vídeo. Um influenciador, ele de 29 anos, um youtuber, ele decidiu pegar ali o avião dele e bater e cair mesmo com o avião para aquilo, né, bombar nas redes sociais. Aí ele, claro, ele ia se ejetar do avião, né, e ele fez isso antes do avião bater. E aí quando o avião bate, ele vai lá, grava, ele tá todo machucado e tal. A gente tem um trechinho do vídeo aí para mostrar, olha só, para quem tá acompanhando a gente por vídeo. Então o avião tá lá, aí teoricamente ele vai se ejetar, né, porque ele não tem risco ali, o avião não tá caindo. Não tá. Quem entende de aviação diz que tem muitos procedimentos, né? Que se fosse realmente uma situação de emergência real, ele teria adotado como piloto profissional que ele é. E aí deixa cair. Isso, câmeras, né, posicionadas estrategicamente para gravar. Não, e aí no melhor depois ângulo. ele foi descoberto, né, que era uma fraude esse negócio. E aí pra polícia, o que ele fez? Voltou na área, recolheu os destroços desse avião pra tirar as provas ali do local. Mas enfim, foi descoberto mesmo assim, ó, bateu. Você viu a história, né? Diz que ele ia fazer um voo para jogar as cinzas de um amigo. Tinha toda uma história comovente, assim, Ele tinha planejado. A história que ele vendeu. A história que ele vendeu. A situação era essa. E aí... Vou sobrevoar e tal para jogar as cinzas. E aí aconteceu isso, essa emergência. E aí, ingênuo, né? De achar que ia colocar isso aí e que as pessoas não iam perceber um monte de falhas. Então, diz que ele já estava com o paraquedas vestido, que não é uma coisa normal. O paraquedas é de skydive, não era um negócio de emergência. Aí pegaram no vídeo também, Edgar, um close, extintor de incêndio amarrado na perna. Porque tinha um risco enorme do avião cair. Explodir, pegar alguém. Olha que insanidade, né? Gente. Ele poderia ter matado. Rir pra não ele foi até os destroços, eu acho, né? Ele foi pra pegar as provas. Bom, e com o extintor amarrado. Então, acho que se pegasse fogo, ele já ia apagar ali também, né? Sei lá. E diz que ele editou o vídeo, que foi na íntegra, que ele postou logo depois. Depois ele foi editando, porque as pessoas foram pegando falha e mandando mensagem. E até que ele acabou admitindo, as pessoas né? começaram a desconfiar, né? E escrever isso, né, no vídeo. Você vê, né? A distopia é aqui e agora, né? Como eu falei, né? A pessoa se submete a uma coisa, arma uma coisa dessa, busca a fama e o clique, o like, sei lá o quê, com um vídeo espetacular, um vídeo sensacional para colocar na rede social, mente para as autoridades, né? Que ele titubeou, mentiu num princípio, depois acabou confessando pela matéria que eu li e tal. Aonde chega essa loucura, né? É uma mesma loucura que está fazendo com que as crianças, para cumprir esses desafios e tal, estejam morrendo, cara. Então... Ou matando, né? Propagando o ódio, o racismo, tudo. Quer dizer, a tecnologia que chega para facilitar, para trazer benefícios para a humanidade, vai sendo, parece-me que até de uma maneira esperada, infelizmente, usada para essas bobagens, para essas loucuras, né? Onde que a gente pode chegar com isso, cara? Num desastre total da humanidade, né? Quer dizer, numa pior instância aí, num desastre total da humanidade, né? Não, e aí se você for até avaliar, né, do ponto de vista psicológico, assim, você fala, gente... a que ponto a pessoa precisa chegar para, sei lá, para se reconhecer, né, para ser visto, para ter uma identidade que é uma identidade que não existe, né, uma identidade virtual, louca, para você falar assim, nossa, mas eu tenho sucesso, né, mas entendeu? Assim, é tão vazio, é tão louco, assim, porque a noção, né, de sucesso. A essência da pessoa talvez seja outra, completamente diferente, mas não, a meta é chegar ali, ter, sei lá, 600 mil likes, e para isso eu vou destruir meu avião e me Você matar. já assistiu Black Mirror?
Então. Não, eu não assisti. Não! Altamente perturbador. Não consegui ver tudo. Olha, Porque a cada episódio eu precisava de um tempo pra me Fala quem recuperar. na minha cabeça eu achei que todo mundo, que eu ia falar uma obviedade aqui, mas, cara, é exatamente isso. Exatamente isso. Se você tem um olhar e uma percepção crítica ao uso exacerbado, ao uso exagerado das mídias, você vai perceber que, cara, como é que você pode educar uma criança a se controlar, a se equilibrar, já que ela vai receber um dispositivo móvel ali em algum momento? Se você também é um dependente ali, a gente passa por uma sei lá, não sei se pandemia, cara, mas de ansiedade com certeza. Sim. De ansiedade com certeza. A gente está morrendo disso e o que gera um potencial influenciador nessa ansiedade é o tal FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, né? Uma tradução aí de uma sigla em inglês para isso, que as pessoas não conseguem mais ficar sem olhar o celular. Eu fiz um teste e eu, sei lá, né? Acho que me controlo, porque os nossos dispositivos também ficam lá. Você ficou 4 horas essa semana a mais. É uma boa, porque aí você olha e fala, caramba, peraí, então. Quanto eu não perdi, né? Eu fiz uma experiência, eu deixei eu tenho um estúdio, um home studio edícola na minha casa, e aí um dia eu falei, não, fica aqui. Tava carregando lá, falei, fica aí. Cara, eu fui deitar. A hora que eu menos esperava, eu tava assim. Pum, cadê? Pondo a mão pondo a mão na mesa lá da cama. Assim, cadê? Peraí, preciso ver uma última olhada aqui, cara. E você vê, é contagiante isso. Mas é um vício, né? É que tem um hormônio que você solta quando você tem essa sensação de prazer, de você ficar vendo tela tal, e novidade, né? Deve ter. E aí tem. Vicia o cérebro, né? A gente condiciona, mas eu acho que eu fiquei pensando muito sobre essa notícia e sobre esse extremo e tal. Eu acho que fica uma lição, inclusive, pra gente, como consumidor, né, de conteúdos que todos somos em algum momento em diferentes graus, mas de desconfiar das coisas, de manter o bom senso, o espírito crítico, né? Então, que bom que nesse caso as pessoas tiveram, né? De perceber, caraca, mas quantos ângulos, quantas imagens, né? Tá estranho isso aqui, mas a gente tem que ter o tempo inteiro. Tá louco. Gente, que... Maluco. Mas assim, Marcela, eu não vou entrar em detalhes aqui porque envolve gente real e eu não vou transformar numa denúncia, mas eu, como jornalista, eu já me deparei com situações e derrubei matérias. Tem uma específica que era uma história incrível, comovente, que fez muita gente chorar. E aí eu fui lá e os sites todos replicaram essa história. E a minha missão era contar essa história para a TV. Mas uma coisa é você contar uma história na internet com texto e outros sites saem replicando. E a gente sabe que é assim que funciona, né? E ninguém checa muito, às vezes, né? Só replica. Só vai e tal. compartilhando, parte do princípio de quem foi o primeiro que fez esse serviço, sim, né? Sim. E conta com isso. E aí eu, como TV, precisava de outros elementos para contar aquela história comovente, que envolvia uma criança, a morte de uma criança e tal. E eu precisava de imagem, eu precisava de elementos para contar aquela história que eu não consegui, e a matéria era pro dia. E chegou num ponto você já nervosa em que ali, né? eu me dei conta de que a ausência desses elementos era porque a história não existia. A história nunca aconteceu, a criança nunca morreu, era uma criança que tinha morrido. Assim, então, eu não posso dar detalhes aqui, porque eu não tenho como provar a mentira, mas eu não tive como provar a verdade daquela história. Sim. Que aquilo tinha acontecido, que aquela pessoa tinha existido, não tinha documentação nenhuma. E eu estava frente a frente entrevistando uma pessoa que contou aquela história. Nessa mesma pegada desse influenciador aí. Pra aparecer. Porque viralizou. Viralizou, o nome dessa pessoa saiu num monte de matéria. Ela foi entrevistada, né? A matéria não foi ao ar. E eu tenho um baita orgulho, olha que loucura, né? Da minha trajetória aí de jornalista, de tanta história que eu contei. Essa é uma história que eu tenho orgulho de não ter contado. E não ter porque seguido adiante com ela. Caí, né? Que importante, né? Enfim, você fez um serviço, né? Enfim. Que seria o caso de um jornalista que vai lá fazer a matéria e entrevistar esse cara, né? Da queda do avião, olha que história incrível e tal, vamos entrevistar. E você põe no ar endossando, né? Assinando embaixo que aquilo aconteceu.
quando foi... tem que questionar. Não, jornalista, então, nossa, tem Então, que questionar muito. A parte todo, chata é que a gente assim. fica muito desconfiada, né? Eu sou uma pessoa desconfiada Com a vida, de tudo, né? de todos, da vida, Fala, o tempo inteiro. Que por que você me deu esse doce? Deve estar com veneno. É muito chato, é muito ruim. Mas, até um certo ponto, acho que todo mundo tem que ter esse espírito crítico quando tá nas redes sociais. E olha como é tentador, né? Porque a gente tá aqui falando freestyle, dando opiniões do que a gente pensa das coisas de maneira pessoal, não é? Então, eu até acho oportuno falar para as pessoas, olha, não acredita nada do que eu tô falando, né? Nem nem Marcela, porque tudo bem, vá checar. Né? Vai checar. Não é que não estou dizendo para você desacreditar, mas você vá checar, porque pode ser que você encontre alguma informação que eu falei que pode ser imprecisa ou é uma visão muito pessoal o que minha. A gente vivenciou, né, na pandemia, uma enxurrada de fake news que matou gente, porque mata. Você não toma vacina, você fica doente, você tem uma consequência daquilo grave, você morre, entendeu? E aí... Ou você toma um remédio que não funciona, você morre também. É muito grave. É muito grave. Não é inofensivo, não é bobeira. Agora, a história desse cara não é fake news, né? Não sei, é fake news? Não é fake news, é um acidente fake, né? Não, sim. Eu só fiz uma parte para o assunto ganhar uma outra ótica ali, mas claro. Mas faz todo sentido, óbvio. Claro, parece-me que, tipo, pelo desfecho da história toda, o início e tal, não é fake news, é um louco, um idiota, talvez, sei lá, o que você preferir falar, cara, que fez uma coisa dessa para conseguir exatamente ser visto, ganhar dinheiro com monetização, enfim, um detalhe views, que eu né? vi num vídeo que parece que esse trecho foi editado depois, até a turma em casa comente aí se chegaram a ver, que parece que quando ele chega na parte lá para ver os destroços, pensa que você acabou de, né, de ter que fazer um salto porque o avião caiu e tal. Ele menciona o patrocinador. Né? Agradece o patrocinador. Então, imagina tudo. Enquanto tá ali filmando. Premeditação, né? Fica... Sim. Que loucura, né? Sim. Como assim, Tempos né? bizarros. Nossa Senhora. Cara, é uma sinuca de daria bico um episódio, mesmo, não cara. Daria? De Black Mirror? Daria, total, com certeza. E veja, né, que paradigma, né, que a gente tá... Que paradoxo, melhor dizendo, que a gente está vivendo, né? Porque tem uma possibilidade tecnológica que foi criada, pelo menos na intenção a princípio, para melhorar as nossas vidas, né? E acaba, se você fizer uma aferição, não sei quem pode fazer isso, mas acaba prejudicando, acaba trazendo mais malefícios, né? Porque o uso não é adequado, o uso não é feito da maneira como poderia ser feito para ajudar você se informar, se instruir, para você estudar. O acesso é incrível, é maravilhoso. Mas imagina então inteligência artificial incríveis. Agora, que a gente entra numa nova era e é um negócio muito mais assustador, né? Do que mais pode vir. Pra gente falar disso. Vai ser um assunto para outro dia. Aliás, gente,